Mensagem bíblica. Quão próxima está a volta de Cristo? Tudo nos mostra que Cristo já volta. Em breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Em breve Jesus voltará. Em breve virá, em breve virá. Em breve Jesus voltará. Cânticos de Alegria, hino 401. O mundo está corrupto, violento e destruído moralmente pelas hostes espirituais da maldade. Esta mensagem é mais um aviso de Deus para todos nós. Deus, em breve, vai julgar este mundo. Acorde. Glória a Jesus, aleluia. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A minha alma o engrandece, a minha alma o louva, eu o adoro, aleluia, porque Ele é o meu Senhor, Ele tem sido muito bom para mim. E você, o que é que dirá de Jesus? Pode dizer a mesma coisa? Oxalá que sim, que você possa dizer. Certamente que há muitos filhinhos do Senhor que vão ouvir esta mensagem e dizem: Deus também tem sido bom para mim e maravilhoso, mas certamente que há muitos outros que vão ouvir e não podem dizer da mesma maneira. Mas esta é a sua oportunidade de fazer paz com Deus, porque Ele é muito bom. Ele está à espera que você abra o seu coração para o aceitar como seu Salvador. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta realidade seja uma realidade também na sua vida, porque Deus é muito bom, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa alma te louva e te glorifica, porque tu tens sido tão bom, tão maravilhoso para conosco, pois nos tirastes da maldição do pecado e te fizestes maldito na pessoa bendita de Jesus, e carregou com a nossa maldição e a cravou na cruz do Calvário para que nós sejamos livres para exaltar o seu nome e glorificar o seu nome e possamos ter direito às bênçãos, aleluia, que o Senhor nos concede a cada dia, não por nossa bondade, mas por tua muita misericórdia. Meu Senhor, abençoa o teu servo, abençoa, Senhor, a mensagem que lhe tens concedido, abre os corações, abre as mentes, senão nós estamos vendo que tu estás, ó Senhor, às portas para arrebatar a tua igreja. Senhor, meu Deus, ajuda a tua igreja, firma a tua igreja, Senhor, abençoa o teu povo, manda um grande avivamento em toda a face da terra, meu Senhor, prepara o teu povo para se reunir contigo. Meu Pai, nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando até vós com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e o fazemos em nome de Jesus, que é nome sobre todo o nome. Este querido Senhor veio do céu da glória, encarnou-se, este homem morreu pelos homens para o salvar, ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai e está à destra do Pai e prometeu que ia preparar um lugar para aqueles que crescem nele e que havia de voltar para os levar para junto dele na casa do Pai. Assim como sempre e em primeiro lugar, damos a Deus a glória, o louvor, a honra e a adoração que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus é amor e Deus é vida. Ele revelou-se na carne para dar a sua vida no Calvário, para nos dar a posse da vida eterna. Este querido Jesus veio a este mundo com uma sentença de morte, para que cumprisse o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, e essa sentença de morte foi decretada desde a fundação do mundo, de maneira que Jesus não era apenas um homem, era o homem perfeito, Deus revelado em carne, na sua boca nunca foi achado engano.
Assim ele pagou com a sua vida no Calvário, com o seu sangue, o preço da nossa redenção. Apocalipse 13, e verso 8, diz que ele foi imolado ou morto desde a fundação do mundo. E neste tempo presente e antes da sua volta, ainda há oportunidade para todos nós podermos ser salvos pela graça de Deus, manifestada no Calvário, e queremos que o tempo da sua volta está chegando ao fim. O tempo da volta de Cristo para o arrebatamento da Igreja. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Pois vamos anunciar o Evangelho, que são as novas de grande alegria para todo o povo. Toma atenção, porque este assunto que vai ser ministrado é um assunto de cariz profético e tem duas partes importantes. De maneira que toma atenção, porque estas são as melhores notícias. A mensagem para este dia encontra-se na última página do Novo Testamento, ou seja, Apocalipse capítulo 22, verso 6 ao verso 14, que todos nós vamos ler. Apocalipse capítulo 22, verso 6 ao verso 14, diz estas palavras. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Até aqui a leitura sagrada. Muito se poderia falar deste texto sagrado. Contudo, vamos falar o melhor que a gente pode dentro do espaço que nós temos e um pouco que nos vai alertar a nossa consciência e o nosso espírito para os dias em que estamos vivendo, que devemos estar vigilantes a toda a hora, a fim de que possamos ouvir a chamada de Jesus, subi cá, porque vai acontecer um dos dias que pode ser ainda no meu tempo de vida. A mensagem que vai ser ministrada é sobre quão próxima está a volta de Cristo, ou Jesus voltará breve? Realmente tudo indica, no mundo inteiro e relacionado com a Santa Escritura, que este breve que nos diz a palavra de Deus por duas vezes, eis cedo venho, estará realmente para breve neste tempo. A mensagem tem 4 partes para ser meditada. A introdução, em segundo lugar, alguns dos acontecimentos apocalípticos, em terceiro lugar, alguns sinais que precedem esse acontecimento,
E em quarto lugar, a preparação da igreja para o arrebatamento. Ao introduzir esta mensagem, prestemos então a melhor atenção, porque devido ao espaço, muito terá que ser também abreviado. Mas há vários anos que grandes servos de Deus pregam que já vivemos num tempo emprestado por Deus. Se vivemos num tempo emprestado por Deus, devemos então ter misericórdia de nós próprios e do nosso próximo e avisá-los desse tempo. E antes de entrarmos na descrição do nosso texto sagrado, devemos ter em conta o seguinte, que em Apocalipse 1 e verso 1, chama a nossa atenção que toda aquela revelação ali gerada por João tem uma finalidade, e essa finalidade é esta: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Há cerca de 2000 anos atrás, estas palavras foram escritas: as coisas que brevemente devem acontecer. E deixe-me dizer que esse breve ainda não chegou. E todo este livro está cheio de acontecimentos preditos para acontecer no tempo de Deus, o qual afirma que seriam breve. Este breve nas Escrituras não se pode compreender em termos humanos, como estamos entendendo que ele ainda se não concluiu. Portanto, não se pode entender em termos humanos, mas divinos, baseados, eu creio, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Muitos têm sido os acontecimentos bíblicos ao longo da história do homem e atualmente a Igreja de Cristo está esperando que aconteça esse evento do seu arrebatamento ao céu, pelo que precisamos da vigilância espiritual cada vez mais profunda. Entretanto, este tema bíblico relacionado com a volta de Jesus Cristo é algo que todos nós gostaríamos de saber do tempo desse evento. Contudo, isso está vedado por Deus a todos nós. Desse dia e hora, ninguém sabe. Marcos 13, verso 32. Não podemos, como nos alertam as Escrituras, mas devemos ter uma ideia da sua proximidade. Não sabemos da hora nem do dia, mas como nos dizem as Escrituras, estamos alertados neste tempo presente da proximidade do cumprimento desse evento, por causa dos sinais proféticos do fim dos tempos e particularmente do fim da hora da graça de Deus. E é isto que realmente deve prender a nossa atenção nesta meditação, porque já no princípio da hora da graça, as Escrituras nos admoestam que o tempo estava próximo. Perdão. Assim, se já no tempo de João estava próximo o tempo, e que diremos nós do tempo presente, passado cerca de 2000 anos? Devemos pensar nisto. Esta mensagem que foi lida em Apocalipse 22, 6 a 14, revela-nos vários conselhos e avisos e ensinos divinos de Jesus para quem lê, para quem ouve e para quem guarda a profecia deste livro sagrado, para serem bem-aventurados. Isto já começa em Apocalipse 1 e verso 3. De maneira que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda o livro do Apocalipse. É uma revelação divina das coisas que haviam de acontecer nos últimos dias e que os crentes devem andar avisados para não passar pelas hecatombes que este livro do Apocalipse nos revela. Esta leitura sagrada revela então vários aspectos e vamos meditar em alguns deles. Primeiro, a proximidade da volta de Cristo no verso 10, que diz:
não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. No tempo de Daniel, Deus disse ao seu servo: fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 12 e verso 4. Nesse tempo, ninguém as poderia entender. As profecias do livro de Daniel não eram para se cumprir no tempo daquele profeta. Elas foram escritas para o nosso tempo, a partir do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas a João foi-lhe dito: não seles as palavras deste livro, porque está próximo o tempo. E Jesus disse: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Mateus 16, verso 13. Então, toma atenção, porque o livro do Apocalipse está aberto desde o nascimento de Jesus para cá. Bem, sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito muito depois de ter Jesus morto e subido ao céu. Mas fala da hora da graça de Deus. Portanto, já há muito tempo que este livro está na terra a ser pregado, e é bem-aventurado aquele que o guarda no seu coração. Porque é que é bem-aventurado? É porque o previne de um dia passar pelos problemas que este livro sagrado nos narra. Então devemos saber dos sinais dos tempos. Não sabemos do dia nem da hora, como já foi dito, mas pelos sinais que existem, podemos compreender que o tempo está próximo. Os tempos do fim, da hora da graça de Deus, já começaram com a primeira vinda de Messias. E ele prometeu voltar outra vez e nos levar para a casa do Pai, aonde nos foi preparar um lugar. João 14, 1 a 3. E isso chama-se arrebatamento da sua igreja. O segundo conselho de Jesus vem em forma irónica. Em Apocalipse 22 e verso 11, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Estas palavras revelam que o caráter moral da humanidade não se altera. E quem quiser ir para o céu, que se converta. E quem não quiser converter-se, que vá para o inferno. É isto que nos diz aquele verso do Apocalipse: quem está sujo, suje-se, quem está santo, santifique-se. Em Gênesis 6 e verso 3, Deus disse: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E não contendeu. Só deu 120 anos para quem quisesse ver o sinal da arca construída por Noé, que era o lugar do esconderijo para evitar a sua destruição, a sua morte e morte eterna. Morte física e morte eterna. Deus deu-lhe 120 anos e ao fim de 120 anos deixou de contender com o povo no tempo de Noé. Deus fala e nós precisamos de ouvir a sua voz, precisamos estar atentos àquilo que Ele nos ensina, porque finalmente não só Deus não contende para sempre com o homem, porque o homem também é carne, mas Deus dá-lhe um tempo, e é esse tempo que nós não devemos perder. Se hoje ouvires a minha palavra, não endureçais os vossos corações. Deus dá um tempo. Em Ezequiel 3, verso 27, Deus disse: mas quando eu falar contigo, abrirás a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Se o homem se não quer converter, que vá para o inferno, e depois vai ver o resultado. Mas o ensino fica dito:
Ali, disse Jesus, haverá pranto e ranger de dentes. Não queira ir para lá. Se hoje ouvires a palavra do Senhor, converte-te. Se és santo, santifica-te ainda. E diz o Senhor, quem ouvir ouça, quem deixar de ouvir deixe, porque casa rebelde são eles. Há este tipo de pessoas, rebeldes ao conhecimento, rebeldes ao ensino, rebeldes à pregação. Ao longo da história do Velho e Novo Testamento, os servos de Deus eram mortos à pedra por falar a palavra de Deus. E veio Jesus e também foi. Este, contudo, estava escrito que ele vinha para morrer em favor do homem, para dar a sua vida em nosso resgate. Jesus não era um profeta como pensam muitos. Ele era o Filho de Deus vivo. Ele era Deus revelado em carne. Trazia os títulos com ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Mas também este não escapou à morte, porque falava a palavra de Deus. E assim foi com os apóstolos que morreram de morte violenta, com a exceção de João, e ao longo da história da Igreja tem sido uma luta contínua contra este livro sagrado, porque este livro é um livro de ensino, de correção, para que o homem mude de vida, porque o povo é rebelde. Então, se eles quiserem ouvir, que ouçam. Se não quiserem, que não ouçam. Quem está sujo, suje-se. E quem está limpo, limpe-se. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quanto tempo temos nós ainda para a volta de Jesus? Tudo indica que está próxima a sua volta. Segundo eu entendo sobre as virgens loucas e prudentes, 50% dos crentes em Cristo, no dia do arrebatamento, ficam fora da porta, ficam em terra para a grande tribulação, porque não têm azeite espiritual suficiente na sua candeia. Há tempo em que Deus se cansa tanto de esperar pela conversão do povo que o seu temor existe nas suas vidas. Deus se cansa de esperar e deixa de contender conosco, como fez no tempo de Noé, que lhe deu 120 anos. Em outras palavras, ele ausenta-se das pessoas que escolhem ser carnais e naturais, em vez de serem espirituais e deixarem que o Espírito do Senhor penetre nos seus corações e os leve ao arrependimento e ao novo nascimento. Dentro de momentos voltamos. Jesus disse, eis que preste venha. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, 7 e 10. O terceiro conselho de Jesus nesta leitura sagrada é sobre a sua volta iminente. Já o Senhor falava desta forma através de João há cerca de 2000 anos atrás. Lembre-se de que Jesus disse, hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Se isto já foi dito há 2000 anos atrás, tome nota que nestes dias tudo nos mostra que Cristo já volta. Portanto, este terceiro conselho de Jesus na leitura sagrada é sobre a sua volta iminente, para dar o seu galardão aos seus servos, dizendo, eis que cedo venho. Diga comigo, eis que cedo venho. Segundo o que se entende desta frase, cedo venho, é que isso pode acontecer antes
da ocasião própria, prematura ou de madrugada. Sobre este assunto, Jesus falou nestas palavras: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Marcos 13, 33 a 35. 4 tempos. E como não sabemos, o melhor é estar vigilante de dia e de noite. Em Mateus 24, 43 e 44, Jesus disse também estas palavras em relação com a vigilância. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Eis que cedo venha, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Pergunto: estamos nós fazendo alguma coisa para Deus e em favor do nosso próximo? O que é que será que nós temos para receber de Deus quando nos apresentarmos diante dele? Quarto conselho de Jesus é sobre a sua própria pessoa. Muitos falam acerca de Jesus que ele foi um enganador. Diziam isto em Israel. Outros diziam que era falso profeta. Outros diziam que ele era o filho do carpinteiro. E alguns creram que ele era o Messias, como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor fala sobre a sua própria pessoa. E isto para que depois da revelação de todo o Apocalipse, dado a João, não haja qualquer dúvida sobre quem era Jesus. Ele afirmou: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Verso número 13. Já em Apocalipse 1 e verso 8, repete e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estes títulos revelam a divindade de Jesus, revelam que ser Ele o Criador, infinito e eterno Deus. O Senhor é um com o Pai, todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, versos 16 e versos 17. Se alguém não sabe quem é Jesus Cristo, este verso tira-nos as dúvidas. Jesus é o autor da vida, é o Criador do universo, é o Salvador do mundo, e fora dele não há outro meio para irmos para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E antes dele nascer, cerca de talvez 600, 700 anos, está escrito que ele vinha com o título, como já foi dito, de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estes títulos são os títulos de Jesus. Este maravilhoso Senhor é Deus forte e Pai da eternidade. João escreveu que o seu sangue nos purifica de todo o pecado para quem quiser entrar na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é este Jesus
que nós estamos ministrando e falando. Ele disse, eu sou o princípio, o fim, o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos anunciando aquilo que Jesus fez no Calvário. Ele deu a sua vida em nosso resgate para nos comprar, para pagar a nossa dívida ao Pai e nos comprar com o seu próprio sangue. E lembre-se disto que o Senhor disse a Noé, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Portanto, quem está sujo, suje-se, quem está limpo, limpe-se, quem é justo, faça justiça, quem é injusto, faça injustiça, e quem é santo, seja santificado ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto conselho e aviso de Cristo é o direito à árvore da vida. A árvore da vida é mencionada pela primeira vez em Gênesis 3, em verso 22, em que Deus afirmou que se o homem comesse daquela árvore depois da sua queda, viveria para sempre. Então o céu seria como a terra, cheio de pecadores. E por essa causa Deus lançou fora do jardim o homem e a mulher que tinha criado, e pôs querubins ao oriente do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23 e 24. A árvore da vida, além de ser literal porque existia no jardim, era também simbólica de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu compreendo que ela simbolizava o próprio Filho de Deus, que é a vida e vida eterna. E ela é também vista em Apocalipse 2 e verso 7, a qual será comida espiritual para os crentes no milénio de Cristo. E aqui em Apocalipse 22, verso 14, Jesus volta a falar sobre essa árvore da vida. E que para isso precisamos de ter as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, simbólico dos crentes serem purificados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 1, verso 7. Esta lavagem não é natural, mas espiritual. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a comer da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Precisamos de receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador e aceitar o seu precioso sangue, o seu sacrifício feito em nosso lugar, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Essa é a lavagem da nossa vestidura velha. Fica lavada, o nosso espírito, a nossa alma fica lavado, comprado e resgatado com esse sangue de nosso Senhor no Calvário. Não é preciso aplicar o sangue ao nosso corpo, estou falando em termos espirituais. É somente aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador e crer que Ele pagou o preço da nossa redenção. Esta lavagem, como disse, não é natural, mas espiritual, e simboliza pessoas que foram geradas de novo, mediante aceitarem o sacrifício de Cristo, porque em Atos 20, verso 28, diz que Deus nos resgatou com o seu próprio sangue. E Jesus afirmou, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6, e verso 57. Segundo aspecto da mensagem, alguns acontecimentos apocalípticos. Lembre-se disto. Acontecimentos apocalípticos. Antes de meditarmos nestes eventos, precisamos de dar atenção aos acontecimentos precedentes. Ou seja, primeiro, antes destes acontecimentos tomar lugar, outros se deveriam cumprir. Portanto, em primeiro haveria a dispensação da graça de Deus a ser cumprida. E essa dispensação ainda não acabou neste dia presente. Estamos falando em março
de 2019. A dispensação da graça ainda não terminou. Portanto, antes dos acontecimentos apocalípticos, tinha que existir um longo período de tempo da pregação do Evangelho por todo o mundo, ou seja, a hora da graça ao ser cumprida, ou seja, o tempo da igreja em que todo mundo deveria ser evangelizado. Marcos 16, 15, 16 e Mateus 28, 19 e 20. Segundo lugar, depois de terminar a dispensação da graça de Deus e do Evangelho ser ministrado por todo o mundo, então acontecerá o arrebatamento da igreja. Eu creio que os acontecimentos apocalípticos não se darão com a Igreja de Cristo na Terra. Primeiro terá que ser o arrebatamento da Igreja narrado em João 14, 1 a 3. 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E então os acontecimentos apocalípticos terão lugar com a semana de anos da grande tribulação profetizada em Daniel 9, verso 27. Naturalmente existem outras interpretações. Nós queremos desta maneira que estamos ministrando, que a Igreja não passará, segundo o que temos estudado e muito neste púlpito, não passará pela grande tribulação. Nestes dias existem várias interpretações, como ia dizendo, do tempo em que se darão os juízos divinos narrados neste livro sagrado, e por esse facto existe também muita confusão. E o rebanho do Senhor tem ficado com muitos pontos de interrogação. A grande tribulação anunciada pelo anjo ao profeta Daniel, em Daniel 9, verso 27, e Daniel 12, verso 1, é anunciada ao povo judeu e para o mundo, e não para a Igreja. A grande tribulação é para estes dois tipos de pessoas. E nelas se encontram também as virgens loucas que ficam fora da porta no arrebatamento. Jesus confirmou isso em Mateus 24, verso 15 ao verso 22, que diz, entre outras, estas palavras: quando virdes, pois, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está num lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, etc, etc. De maneira que o Senhor Jesus estava falando acerca do povo de Israel e não à Igreja. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E estes escolhidos referem-se a Israel e não à Igreja. Temos falado muito sobre este assunto. A grande tribulação é para estes dois tipos de pessoas específicas. Primeiro para Israel, que se não converte, até que venha o seu Messias, e aí serão convertidos Zacarias 12, verso 10, e Romanos 11, 25 e 26. E Israel não se vai converter sem que primeiro passe por o holocausto narrado no livro do profeta Zacarias. Só quando eles virem as mãos de Jesus e as marcas dos cravos, perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: estas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Então os chorarão amargamente e se converterão. Mas nessa altura só 1/3 do povo de Israel vai existir, porque o resto vai ser morto. E então, em primeiro lugar, como disse, a grande tribulação é para Israel, que não se converte, e em segundo lugar para o mundo, que não se converte também.
estas almas, estas nações vão ser julgadas por Jesus no Vale de Josafá. Porque como os judeus no passado tiveram a sua oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelos profetas, no Novo Testamento o mundo inteiro está sendo evangelizado. Muitos aceitam, mas muitos rejeitam. Aqueles que aceitam e são santificados ainda, esses vão no arrebatamento. Mas aqueles que são escarnecedores, e essas são a maior parte do povo que fica na terra, então o Senhor trará também a grande tribulação sobre eles. Portanto, é para Israel e para as nações. Deus julgará as nações no Vale de Josafá, que tem rejeitado o Evangelho e o poder que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e rejeitado a Cristo e o seu sangue, que é o sangue do próprio Deus, segundo Atos 20 e verso 28. Em Joel, capítulo 13 e verso 2, ali está o julgamento das nações, e em Zacarias, capítulo 14 e verso 5. A Igreja, nesse tempo, eu creio que está no céu, nas bodas do Cordeiro. E nós vamos fazer mais uma pausa. Jesus disse: eis que presto venha. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, 7 e 10. Deus avisa-nos: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Toma atenção nestas palavras, porque é um tempo em que Deus fala aos nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se nós estivermos atentos e querermos ouvir a sua palavra e saber o que é que Jesus fez por nós no Calvário. Após isto, e nesta mensagem, vamos apenas mencionar o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que eu creio que são os acontecimentos imediatos que terão lugar logo após o arrebatamento da Igreja. Entretanto, em Apocalipse 22 e verso 6, tem a mesma frase do Apocalipse 1 e verso 1, que diz: o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Precisamos de saber disto e vigiar nossas vidas. Ao longo do meu ministério temos meditado muito sobre os acontecimentos proféticos revelados deste sagrado livro e à disposição na internet para nosso aviso dos tempos em que vivemos. E esta mensagem é apenas uma chamada de atenção para o sono, que esse sono das virgens loucas não faça parte da nossa vida neste tempo do fim da hora da graça. Quem está limpo, limpe-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Ao longo do tempo da história da Igreja, que já vai para cerca de 2000 anos, esses acontecimentos ainda não tomaram lugar. E creio que não acontecerão, como já foi dito, com a Igreja de Cristo na Terra. Eu creio que eles somente acontecem a partir da abertura do livro selado com 7 selos, acerca dos juízos divinos sobre a Terra. E essa abertura encontra-se em Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso 5. Mas os selos já foram abertos há cerca de 2000 anos atrás. O livro não está selado como o livro de Daniel no Velho Testamento, mas o livro do Apocalipse não está selado, mas aberto. Porém, o tempo do cumprimento desses juízos divinos é que ainda não chegou. E o conteúdo bíblico desses juízos, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus, começam em Apocalipse 6 e verso 1
até ao Apocalipse capítulo 18. E para descrever o efeito dos juízos de Deus sobre a terra, ao pormenor, seria naturalmente necessário um grosso volume. E nós vamos apenas mencionar alguns importantes para nos despertar. Em Apocalipse 6, 1 a 17, revela a abertura dos primeiros 6 selos. Acerca desses juízos divinos, ou seja, com a abertura dos 4 primeiros selos, revelam 4 cavalos de cores diferentes, seguindo grande destruição do mundo, com a paz humana, guerras, fomes, pestes, etc. Vamos ver uma fotografia destes 4 cavalos que representam juízos divinos. Tome nota neste quadro ilustrativo de juízos divinos, a partir da esquerda para a direita. Cavalo branco e o seu cavaleiro tem um arco sem flechas. O cavalo vermelho tem o seu cavaleiro com uma espada na mão. O cavalo preto tem o seu cavaleiro cadavérico com uma balança na mão. E o cavalo amarelo tem uma figura de morte cadavérica com o inferno que o segue sobre a sua cabeça. Nós vamos tentar explicar algo sobre este assunto. Com a saída, ou com a abertura do primeiro selo, este cavalo branco, cujo cavaleiro tinha um arco, mas sem flechas, e uma coroa e saiu para vencer, muitos teólogos afirmam ser a manifestação do anticristo para governar o mundo por 7 anos. Ele vem implantar a paz humana, o governo mundial de Apocalipse 13. Há, contudo, uma outra interpretação que não vamos falar dela. Com o segundo selo, o cavalo vermelho, cujo trabalho do seu cavaleiro é tirar a paz da terra, e o povo se matará uns aos outros, sendo-lhe dada uma grande espada simbólica de grandes guerras a nível mundial. Com o terceiro selo, o cavalo preto, cujo cavaleiro tinha uma balança na mão, simbólica de racionamento, e uma voz dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, não danifiqueis o óleo nem o vinho, etc. O que se entende por muita fome e os alimentos muito caros para se adquirir, fome por todo o mundo, etc. Com o quarto selo, aparece o cavalo amarelo, e o cavaleiro desse cavalo tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Estes juízos divinos representados nos cavaleiros destes cavalos, a conclusão é esta: 1/4 da população do mundo vai morrer com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Estes acontecimentos aqui descritos revelam grandes e graves destruições sobre toda a terra, e 1/4 parte será morta por esses poderes diabólicos dos 3 cavaleiros. Por que é que eu não digo dos 4 cavalos? É que, aparentemente, o primeiro cavalo vem para enganar o mundo com uma falsa paz. Quanto será 1/4 dos mortos da terra nesse tempo? Em termos e números nesses dias, é semelhante a serem mortos desta forma cerca de 2 bilhões, com um B, bilhões de pessoas, com guerras, fomes e pestes. Pergunto, você gostaria de estar cá na Terra nesse tempo? Porque estes poderes afetarão toda a Terra. Com o quinto selo, aparecem debaixo do altar do céu as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamavam por vingança de Deus sobre os assassinos
do seu sangue. Então foram dadas a eles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousassem um pouco de tempo até que completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Em Apocalipse 15, verso 2 e verso 3, e Apocalipse 20, verso 4, revela que muita gente vai resistir ao anticristo, não aceitando a marca da besta, e por isso serão guilhotinados. São esses irmãos que ainda hão de morrer, como morreram os outros de morte violenta por pregar o Evangelho e por serem testemunhas de Jesus, que aqueles que estão debaixo do altar deviam esperar algum tempo até que os outros fossem mortos como eles foram. Com a abertura do sexto selo, acontece com um grande terremoto que o sol fica negro e a lua como cor de sangue, e as estrelas do céu caem sobre a terra. Então, vemos aqui 3 trágicos acontecimentos. Um grande terremoto, o sol fica escuro e a lua como sangue. Eu continuo a fazer a pergunta, será que cada um de nós desejaria ficar por cá nesse tempo? E esta tragédia será tão grande que atingirá o mundo inteiro, onde a Terra tomará outra configuração, porque todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Montes e ilhas. Ok, suponhamos que esta Bíblia é um monte ou uma ilha. Eu vou tirá-la daqui, para aqui. Foi removida do seu lugar. Esta Bíblia foi removida do púlpito para a minha mão. Então, prezado telespectador, a Bíblia foi removida do seu lugar e voltamos a pô-la lá. Isto é apenas uma ilustração daquilo que vai acontecer. O importante disto está atrás de mim. Estes montes são montes de que a Bíblia fala. Os montes foram removidos do seu lugar. Podemos nós ver estes montes que estão atrás de mim? Remover. Quantas pessoas estarão vivendo no sopé dos montes por este mundo fora? Será isto literal ou simbólico? Eu creio que é literal. Montes e ilhas removidas do seu lugar. Por consequência, haverá uma situação trágica no mundo com este grande terremoto, com esta tragédia. Nesse mesmo tempo, o céu vai abrir-se. Isso nunca aconteceu antes, pelo menos conforme está escrito no livro do Apocalipse. De maneira que o céu vai se abrir, o trono de Deus vai ficar visível. Jesus vai vir com a sua ira para a terra. E isto foi revelado a João para ele escrever, para ficar escrito neste sagrado livro, a fim de que os homens compreendam a oração das autoridades, em primeiro lugar, que vão fugir para os montes, para os pés dos montes, para as cavernas da terra, para fazer a última oração da sua vida. Então, os escarnecedores, aqueles que nunca se converteram a Deus, aqueles que desprezaram a pregação e o ensino do Evangelho, aqueles que fizeram sofrer os servos de Deus, nesses dias eles enfrentarão uma aflição tal com a destruição deste terremoto que essas autoridades, esses governos, essas monarquias, os reis, os ricos, os poderosos e todos os que puderem, ricos, grandes e pobres, procurarão as cavernas e as rochas das montanhas para se esconderem. Então farão, como ia dizendo, a última oração da sua vida, mas não a Deus, mas sim aos montes e aos rochedos, para caírem sobre eles e para os esconder do rosto daquele que está sobre o trono, assentado
e da ira do Cordeiro. Porque dirão estas palavras, porque vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vindo é o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A Igreja do Senhor não está na terra para poder subsistir. Nesse tempo só estão dois tipos de pessoas: os israelitas e as nações, com quem o Senhor vai entrar em juízo, trazendo sobre eles o dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação descrita na Santa Escritura. Tal será o sofrimento que eles clamarão pela morte, para que os rochedos caiam sobre eles. Falemos, entretanto, agora um pouco sobre o caos universal que causará o arrebatamento da Igreja. Com o arrebatamento da Igreja haverá um caos universal. Porquê? Porque em todo o mundo existem também cristãos de Cristo e eles têm suas famílias, têm os seus trabalhos, seus empregos, são patrões, empregados, governam. E em todo o tipo de sociedade estão o sal da terra e as luzes do mundo fazendo a diferença. Mas eles vão sair ao mesmo tempo em toda a terra. Num lugar é dia, noutro lugar é noite. Vai-se dar ao mesmo tempo esse arrebatamento. Não vamos confundir o arrebatamento com a segunda vinda de Jesus para a terra. Porque a segunda vinda de Jesus para a terra vai ser visível como um relâmpago. Todo o olho vai ver. Mas no arrebatamento ninguém o verá. A Igreja do Senhor será arrebatada ao céu a encontrar o Senhor nas nuvens. E assim estará para sempre com o Senhor. Ora, essa saída de tantos milhões de pessoas à face da terra e em todo o mundo e ao mesmo tempo vai causar um caos universal. Tudo terá o seu tempo e eu creio que estas grandes tragédias mundiais só tomarão início após o arrebatamento da Igreja de Cristo, porque enquanto ela estiver na terra, o anticristo não pode manifestar-se. De maneira que não anda à procura de saber quem é o anticristo. Não lhe interessa saber se você é um cristão. De maneira que ele só se pode manifestar após a saída da Igreja da Terra. E este é o facto. O Espírito Santo de Deus na Igreja é a entidade que resiste à manifestação do Anticristo, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8. Mas com o arrebatamento da Igreja para o céu, o mundo ficará, então, num caos nunca visto, com toda a sorte de desastres pelo mundo inteiro. E baseado nos 4 campos aonde cai a semente, isto é, a palavra de Deus. E só um campo produz, porque é boa terra, como diz em Mateus 13 e verso 8. Então cremos que só 1/4 parte da terra são cristãos, seguidores de Jesus, etc. E também creio ser justo referir que os cristãos são chamados de virgens espirituais. 2 Coríntios 11 e verso 2. E que metade dessas virgens, segundo o ensino sagrado de Jesus, em Mateus 25, 1 a 13, são loucas ou imprudentes que ficam fora da terra, isto é, ficam fora da porta, não são arrebatadas com a Igreja, porque não têm ajeito espiritual nas suas candeias, são crentes carnais. Eu creio que esta interpretação é correta e se assim for, então 25% dos habitantes da Terra serão arrebatados para o céu e imediatamente o mundo vai ficar no maior caos da história até aquele dia. E com toda a espécie de desastres, mortes, roubos, incêndios e problemas de toda a sorte.
Podemos nós avaliar os efeitos do desaparecimento de milhões de pessoas em todo o mundo e ao mesmo tempo, deixando seus empregos, suas famílias que não eram salvas, suas cidades, suas nações, desaparecendo para sempre? Podemos nós fazer uma ideia? Então, e com o mundo desprovido de vários governos, de autoridades, de organização, porque eu creio que também nos governos citadinos e das nações há crentes espirituais, crentes, pessoas que são salvos, e eles serão arrebatados, as suas postos de trabalho não vão continuar porque desapareceram, mas eles teriam postos de chefia, de governo, etc., mas desaparecem. E todo o tipo de problemas que cada um será lei para si próprio, e o sofrimento aumentará dia após dia. Então, no meio dessa confusão universal, se manifestará o anticristo para governar o mundo e dar ordens para restabelecer a ordem no mundo. Eu creio assim. E ele será bem aceito porque virá fazer milagres, sinais e prodígios diabólicos. E o mundo o aceitará como seu governador mundial, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, e verso 9, e Apocalipse 13, 1 a 11. De maneira que este homem, com os milagres diabólicos que vai fazer, toda a gente vai pensar que ele é realmente o Messias. E até Israel vai ser ludibriado por essa causa, enganado, e vai recebê-lo como Messias, como seu benfeitor e protetor. Por esse tempo, haverá um tempo de paz humana como nunca, que até o povo judeu vai ter o seu templo reconstruído. E as religiões do mundo e as igrejas religiosas que não foram no arrebatamento formarão uma igreja universal ou religião universal que juntamente com o anticristo governarão o mundo, como está escrito em Apocalipse 13, verso 1 ao verso 18. E eu creio que desde o arrebatamento da igreja até ao tempo do templo ser reconstruído, passam-se 3 anos e meio, como está escrito em Daniel 9, verso 27, ou sendo a última semana profética do povo judeu. Então, quando o anticristo proibir os sacrifícios dos judeus no templo e se assentar no templo, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, a partir desse tempo, eu creio que é aí que começam as tragédias que têm sido descritas no Apocalipse, capítulo número 6, etc. O facto é que este homem trará ao mundo uma paz que todos desejavam e veio para restaurar o caos que ficou na terra com o arrebatamento da igreja. Porque haverá um tempo muito difícil, porque cada um será lei para si próprio, com todo o tipo de desastres, etc, etc. Evite ficar na terra para esse tempo, porque no tempo do anticristo, ele imporá ao mundo uma lei em que toda a gente tem que receber a sua marca, a marca da besta, sem a qual não poderá comprar ou vender, sem que tenha essa marca. E aquele que tiver essa marca, número 666, nunca poderá entrar no céu. Nunca, jamais. Fez um pacto com o diabo e desprezou o pacto do sangue vertido por nosso Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. De maneira que tal pessoa, para poder viver, tem que receber essa marca. Muitos há, naturalmente, que vão ficar na terra e conheciam estas escrituras, vão recusar a marca e por isso vão ser guilhotinados. E esses são os santos da grande tribulação. Mas, como ia falando, evite ficar na terra para esse tempo, porque quando está escrito disserem há paz e segurança, isto é, aquilo que o anticristo começou a recompor o mundo com o governo mundial, então dirão agora há paz e segurança. Quando isso acontecer, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e verso 3, lhes surgirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Acorde para a realidade da profecia
bíblica, porque a paz do anticristo acabará no maior caos da história, na maior desgraça da Terra, como nunca houve antes. E nestas tragédias descritas de Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao verso 17, imagine, faça uma imagem acerca de muitas centrais elétricas destruídas. Imagine barragens de água arrebentadas. Imagine linhas do caminho de ferro destruídas. Imagine estradas cortadas, autoestradas, etc. E o povo em grande angústia. Imagine hospitais destruídos. Imagine montes e ilhas removidos dos seus lugares. Imagine as companhias de produção de comida sem poder laborar e assim outras coisas. Imagine a falta de gasolina e de aquecimento. Imagine a falta de eletricidade, a falta de água. Imagine muitos hospitais destruídos e falta de socorro e de bombeiros, etc. E tantas outras situações. Isto é o que vai acontecer e mais, segundo as Escrituras. O facto ainda é que com este grande terremoto, os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, como está escrito. E eu pergunto, como ficarão os habitantes desses montes e dessas ilhas? Mas em Apocalipse capítulo 16, versos 17 ao verso 21, com o derrame da sétima taça da ira de Deus sobre a terra, outro ainda maior terremoto acontecerá como nunca houve e nunca haverá. E desta vez, todas as cidades das nações cairão por terra. Agora não são só ilhas e montes, e estradas cortadas e destruição do caos e do terremoto. Mas agora, desta vez, as cidades das nações cairão por terra. Ora bem, as cidades têm bilhões de pessoas que existem nelas. Como vai ser com essas criaturas? O que é que vai acontecer? As cidades vão ser destruídas. Eu creio que nessa altura não só as cidades serão destruídas, mas as próprias ilhas vão desaparecer. Como vão desaparecer? Da outra vez, no terremoto anterior, montes foram removidos dos seus lugares, as ilhas também removidas. Mas agora os montes não se acharam, nem as ilhas se encontraram. Porquê? A Terra vai ficar com outra configuração com este segundo tão grande terremoto. Então, um enorme tsunami, que eu creio assim, irá cobrir essas ilhas, desaparecerão. Podemos nós parar um pouco e meditar sobre este assunto e procurar a misericórdia de Deus em Cristo Jesus e pedir a Deus o seu perdão e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, porque está à nossa disposição a salvação graciosa que Deus nos deu. Porque no Calvário o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Mas muitos não vão, porque o desprezam. Assim, imagina as cidades do mundo inteiro destruídas e o sofrimento que ele estará com os seus moradores. Evite ficar na terra para esse tempo, procurando a Jesus enquanto é tempo de se poder achar. Você lembra-se da Primeira e Segunda Guerra Mundial, das destruições que houveram? Naturalmente todos nós temos essa imagem se queremos ir à internet ver o que é que aconteceu a essas cidades. Pois o que vem aí vai ser muito pior. E agora nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Jesus disse: eis que preste venha. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Apocalipse 22, 7 e 10. Terceiro lugar, alguns sinais que precedem esses acontecimentos.
Dos muitos sinais que precedem o arrebatamento da Igreja, deixamos aqui alguns. Naturalmente também precedem a segunda vinda de Jesus, que se dará 7 anos depois. Existem alguns ensinos de que para o arrebatamento da Igreja não existem sinais, mas sim para a segunda vinda de Cristo para a Terra. Eu, contudo, creio que existem sinais que nos alertam do tempo em que esse acontecimento se dará. Primeiro, Mateus 24, verso 14, creio ser um desses sinais que precedem o arrebatamento da Igreja, ou seja, o Evangelho pregado por todo o mundo, para depois vir o fim. E creio que esse fim não é o fim do mundo, mas sim o fim da era da graça de Deus. O que é uma era? É uma dispensação, como houve a dispensação da lei chamada de Moisés. Lembremos-nos de que Jesus, ao dar a resposta aos discípulos sobre a pergunta do fim do mundo, Jesus não lhe disse fim do mundo, mas depois virá o fim. Bem sei que o Evangelho ainda será pregado por anjos e por 2 testemunhas em Jerusalém, capítulo 11 do Apocalipse, e até alguns teólogos pensam que os 144 mil judeus serão convertidos como o apóstolo São Paulo era e que serão evangelistas no mundo nesse tempo. Mas não pela Igreja e não no tempo da dispensação da era da graça, mas no tempo da grande tribulação. E hoje o Evangelho vai por todo o mundo como nunca antes, por causa de ser levado e pregado por várias formas como nunca houve antes. Nas igrejas, em panfletos, nas Bíblias, através da rádio, através da televisão, satélites e muitos outros meios de comunicação. Em segundo lugar, também creio que as guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos, ditos por Jesus em Mateus 24, 6 a 8, são o princípio de dores. São os sinais da proximidade do arrebatamento da Igreja ou da vinda de Jesus e sua manifestação para levar a sua Igreja para o céu. E o facto é que as fomes, pestilências, as guerras mundiais, primeira e segunda, etc., e os terremotos que têm levado centenas ou dezenas de milhões de pessoas, ou centenas de milhares, mas creio que milhões de almas à morte, isso tem-se cumprido nos últimos séculos. Terceiro, a restauração de Israel, passado quase 2000 anos de cativeiro pelo mundo, dando cumprimento às profecias de Ezequiel 34 a 37, creio que, sem dúvida, é outro sinal de que Jesus Cristo em breve virá buscar a sua Igreja, porque Israel está restaurado há mais de 70 anos na sua terra. Quarto lugar, a reunificação de Jerusalém pelos judeus em 1967, dando cumprimento às palavras de Jesus que o Senhor falou acerca do tempo dos gentios, em Lucas 21 e verso 24, creio ser outro sinal profético cumprido. Jerusalém deixou de ser governada pelos gentios em 1967 e 73, de maneira que, ao vermos tudo isto cumprido, para mim são sinais de que o Filho de Deus em breve buscará a sua Igreja. Quinto, os tempos de enganos e falsos ensinos abundam por todo o mundo. E Jesus disse que para o tempo do fim haveriam esses falsos profetas e falsos doutores e farão grandes sinais e prodígios. Mateus 24, 11 e Mateus 24, 24. Parecem servos de Deus e são servos de Satanás. Então os falsos profetas, falsos doutores também farão sinais e prodígios. É isso mesmo, sinais
e prodígios. Tenha cuidado quando houve um Evangelho, como houve o Evangelho, se houve o Evangelho num lugar onde se ministra um novo nascimento espiritual. Sexto lugar, haveria a multiplicação da iniquidade neste tempo presente de 2019. Esta situação, como já anteriormente tem sido, é epidémica no mundo, e principalmente nos Estados Unidos da América. E por que razão? Uma das respostas em relação com esta prática, ou com esta pátria, melhor dito, é a seguinte: é bem conhecido no mundo cristão que a maior percentagem do evangelismo do mundo, creio ser dos Estados Unidos, com cerca de 84%, pelo menos algum tempo atrás, lembro-me de ler este assunto. Cerca de 84% do evangelismo do mundo era feito pela América do Norte. E a minha memória, se ela está correta, na América existem não só igrejas como outras organizações cristãs que fazem o evangelismo do mundo, enviando não só a mensagem através de satélites, mas na distribuição de Bíblias, mas de missionários. De maneira que, no tempo do presidente anterior a esta data, esta pátria estava envolvida na formação do governo mundial, de tal forma que tudo indicava que isso se daria breve, porque havia uma corrupção contínua e o cristianismo estava sendo, ao passado, um mau bocado. Acontece, porém, que contra todas as provisões, Deus colocou nas rédeas desta pátria um homem cujo nome é o presidente Trump. Fora da classe política, este homem é um engenheiro construtor e que tem feito pela pátria o que nunca outro na história da América fez em tão pouco tempo. De maneira que este homem foi colocado ali para duas coisas. Como no passado, o rei Ciro da Pérsia foi incumbido por Deus para mandar o povo que estava em cativeiro para a sua terra e construir a casa de oração em Jerusalém. E Deus é o mesmo, Ele é o Senhor das almas, Ele é o dono do universo, Ele usa quem quer e como quer. E contra as provisões da pátria e do mundo, este homem foi colocado ali e ganhou as eleições em 2016. Nós estamos no princípio de 2019. E eu creio que o Senhor Deus colocou ali este homem com dois propósitos. Este presidente é diferente de todos os outros, porque enquanto os outros dizem que fazem o que prometem e falham nas suas promessas, este, porém, tem cumprido o que disse ao eleitorado. E mais do que prometeu, tem feito. E por isso é odiado como nenhum outro. E este presidente veio estragar os planos do governo mundial, porque ele disse e continua dizendo que não crê no governo mundial e que crê que uma nação deve ter fronteiras. De maneira que este presidente veio estragar os planos do governo mundial porque se tem oposto e dizendo que uma nação só é nação quando tem fronteiras. E tudo isto tem irritado a Satanás e os seus seguidores que querem destruir esta pátria. Então o ódio político se tem multiplicado para destruir este governo de tal forma que cerca de 90% da comunicação social e para todo o mundo, e infelizmente por todo o mundo, essa comunicação social nacional e regional e por aí fora está nas mãos de pessoas que não são cristãs. De maneira que esses 90% que trazem as notícias para o mundo tenta destruí-lo todos os dias, com toda a sorte de ataques verbais, inflamando a opinião pública. O ódio é tão grande
que quem se diz apoiante deste presidente está sujeito a ser agredido, como temos visto em diversos tempos na televisão. E está sujeito a ser blasfemado, perseguido, veiado, nos postos de trabalho até, e afirma-se nesta nação que os jovens entram na universidade cristãos, mas quando saem da universidade saem ateus. Tal é o ensino que lhe dão pelos seus professores, que o ódio entra naqueles corações que eles saem descrentes das universidades. E é isto que o diabo tenta destruir, e isto não só aqui, creio que é por todo o mundo, que o ensino está nas mãos erradas, de maneira que Deus tem visto tudo isso e tem levantado este homem para trazer alguma esperança a esta pátria devido ao facto de que a América tem contribuído para o evangelismo do mundo como nunca em nenhuma nação. Este ódio vem particularmente, como ia falando há pouco, por duas razões. São pelo facto de que o presidente protege o cristianismo e protege Israel. E aparentemente isso não diz muito, mas isto diz mesmo muito. Proteger o cristianismo e proteger Israel. E o facto até é que a embaixada foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém. E vários presidentes têm prometido mudar a embaixada nas suas campanhas para presidente. E nunca ninguém teve a coragem de o fazer. Este, contudo, fê-lo imediatamente. Louvado seja Deus por este homem que está cumprindo aquilo que ele prometeu ao eleitorado. Mas foi Deus que ali colocou este homem para proteger a América. E Deus ainda faz hoje esta pergunta aos seus inimigos, dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Deus é o dono das almas, é o Senhor do universo. Ninguém pode fazer nada contra Deus. Deus pode fazer o que quer. E de um modo particular Ele cumprirá à risca a sua palavra escrita e no seu próprio tempo. Portanto, operando eu, diz Deus, quem impedirá? De maneira que o Senhor está fazendo o seu trabalho através deste homem. Isaías 43, verso 13. Eu creio que Deus veio em socorro desta pátria por causa do evangelismo do mundo que sai dos Estados Unidos. Mas em Mateus 24, verso 12, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também essa iniquidade tem afetado a Igreja de Deus e o mundo está moralmente destruído. Em Mateus 24, verso 10, Jesus disse: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Isto está acontecendo por todo este mundo. Nesta nação, particularmente, existe uma luta titânica para se poder viver fora da corrupção mental que paira no ar cada dia. Uma corrupção mental. Tantas vezes fala a mentira que os filhos do diabo chamam-lhe de verdade. Nesta nação, particularmente, está acontecendo. O caos mental da mentira, do engano político, através de muitos meios de comunicação, são um ataque cerrado às mentes daqueles que temem a Deus. Por vezes já não se pode ver as notícias, porque elas vêm inflamadas pelo inferno. Pouco se aproveita nesta pátria. E este é o facto, que tantas vezes as mentiras são ditas de muitas e variadas fontes que têm que se tornar verdade para eles. Isto é um ataque mental de dia após dia, noite após noite, nos meios de comunicação. As mentiras têm que se tornar verdade,
por este mundo fora, e as pessoas tantas vezes ouvem a mesma coisa que dizem amém. Nós cristãos aqui resistimos a essas potestades do inferno e clamamos a Deus por misericórdia sobre a pátria e pela proteção do governo e do presidente. E então essas mentiras vêm afetar quem teme a Deus, e vários locutores de televisão que ainda temem ao Senhor ficam também perplexos com esse caos mental da comunicação social oriunda do inferno e tentam trazer um pouco de esperança, desmascarando essas mentiras de 90% da comunicação social. O que está certo é o que está errado, e o que está errado é o que está certo nestes dias. Pergunto, por quanto tempo se pode aguentar este tipo de lutas de corrupção mental? Pergunta-se ainda, de onde procede esse caos mental? Ele só tem uma procedência, é de Satanás, no espírito de Caim contra Abel. E a luta do mal contra o bem, e nunca antes como neste tempo, a escritura de 1 de João 5 e verso 19 poderia estar em tanta evidência. Todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. E sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno. Graças a Deus pelo sal da terra e pelas luzes do mundo. Esses que sabem que são de Deus, já está escrito há cerca de 2000 anos atrás, e assim tem acontecido geração a geração e chegou aos nossos dias. O conhecimento deste sagrado livro que transforma a vida do mais vil pecador, quando essa pessoa quer receber a Cristo como o seu Senhor e Salvador pessoal. Satanás está revoltando a humanidade de tal forma que até os crentes têm dificuldade de conter as palavras. Eu sei que toda a criação de Deus é boa e nada é a que rejeitar. O que não é bom são as hostes espirituais da maldade que têm tomado conta das pessoas e particularmente de quem governa. Pelo que resta-nos a oração a Deus e a nossa vigilância contínua, de maneira que estamos quase terminando esta mensagem e peço que cada um de nós tema ao Senhor e ouça as palavras de Cristo que diz que certamente cedo venho. A corrupção moral de Sodoma também existe por todo o mundo. Ela está de tal forma, tão enraizada no mundo, que nos faz lembrar os dias de Noé e de Lote, que Jesus falou que havia de ter lugar nos dias em que precederia a sua manifestação. Lucas 17 e verso 30. É isto que nós temos no mundo inteiro, a corrupção dos dias de Noé e de Lote. E isto é outro grande sinal da proximidade da vinda de Jesus para arrebatar a sua noiva. Quarto aspecto, e para finalizar esta mensagem, do que temos ouvido, fazemos uma pergunta antes de continuar. É você uma pessoa salva por Jesus Cristo? Ele veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. Veio dar a sua vida em nosso resgate, veio nos comprar com o seu sangue para Deus Pai. Foi preparar na casa do Pai um lugar para aqueles que creem nele e o seguem. De maneira que nunca ninguém, jamais, poderá pagar a Deus o seu resgate, porque o seu resgate era caríssimo. E porque ninguém pode comprar o seu resgate, porque uma alma só vale mais que o mundo inteiro. Deus enviou o seu Filho à Terra para nos resgatar com o seu próprio sangue, com a sua vida, com o seu sacrifício no Calvário. O justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Então, de tudo aquilo que temos vindo a falar, é um aviso contínuo dos sinais que estão manifestando-se e para se manifestar da proximidade da vinda de Jesus. Pergunto, é você uma alma salva? É uma alma regenerada? Lembre-se que sem o novo nascimento espiritual não há reino de Deus para ninguém.
João capítulo 3, verso 1 ao verso 7. De maneira que temos que ter em conta que devemos buscar a misericórdia de Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, porque os dias da graça estão no fim. Eu creio assim em milhões e milhões e milhões à face da terra, creio como eu, e estão prontos para ser arrebatados ao céu. Portanto, o quarto aspecto desta mensagem é para finalizar a nossa preparação para o arrebatamento. Há preparação para muitas coisas. Preparação para podermos, na vida social, enfrentá-la com um trabalho. Para isso temos que estudar e saber aquilo que vamos fazer para obter esse trabalho. Para construir uma casa precisamos de preparação e ter o dinheiro para construir, ou alguém que nos empreste para construir e depois pagar, etc. Até para o nosso casamento precisamos de alguma preparação, etc, etc. Cada um de nós que quer ir para o céu tem também que se preparar. Tem que aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. É claro que nos últimos tempos, nos últimos momentos da vida de uma pessoa que foi para um hospital e de lá não saiu e dali vai partir à eternidade, não tem muito tempo para se preparar, mas tem o tempo suficiente para dizer: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, perdoa os meus pecados porque eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. Essa alma foi para o céu porque pediu perdão a Deus, não podia fazer mais nada. Mas eu estou falando para aqueles que podem fazer, aqueles que se podem converter. E a igreja que está falando de Deus, está falando de Jesus ao seu próximo, etc. Dentro de pouco tempo estaremos então dando fim a esta mensagem, mas mais uma coisa precisa ser dita neste programa. E essa coisa vem em forma de pergunta: é você um cristão de Cristo? Não me pergunte se você é um cristão, porque há muitos com o nome de cristão que não têm a certeza da sua salvação. Tem uma religião tradicional da família, mas não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se ainda não é, pode ser-lo hoje. Apocalipse 20, verso 14 afirma: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade nas portas, ou pelas portas na cidade. De maneira que precisamos de saber se as nossas vestes espirituais estão lavadas nesse sangue carmesim de nosso Senhor Jesus Cristo. Noutras palavras, se os nossos pecados foram redimidos e foram apagados da nossa vida com o poder do sangue de Jesus. Jesus no Calvário pagou com a sua vida, com o seu sangue, a nossa dívida a Deus, a redenção da humanidade. E somente quem recebe os benefícios desse sacrifício vicário poderá um dia estar na cidade de Deus e ter a posse da vida eterna. Em Romanos 3, 23 e 24 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E, para dar fim, deixo a todos nós a última mensagem que deve estar em prática na nossa vida. Para uns, Deus requer que sejamos lavados no sangue do Cordeiro, o aceitemos como nosso Senhor e Salvador. Para outros, precisamos de ouvir estas palavras, que vou terminar. Deus requer de nós preparação para irmos para a sua casa. Antes do arrebatamento da igreja para o céu, Deus exige a nossa santificação. Deus exige a nossa santificação. Porquê? A árvore da vida foi protegida no princípio da criação, porque se os pecadores comessem da árvore da vida, o céu estava cheio de pecadores. Mas ali não pode entrar nada que contamine. E assim é neste tempo presente. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12 é a última mensagem de Deus antes do arrebatamento. A santificação do seu povo. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, verso 11.
e eis que cedo venho, disse Jesus. Amém. Está preparado para ir para o céu? Se o Senhor se manifestar breve, você está preparado? Quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador? Você que ouve esta mensagem e não tem a certeza da sua salvação, lembre-se, Deus o ama como você é. Seja um grande ou pequeno pecador, Jesus deu a sua vida para o salvar. Então, diga comigo estas palavras. Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e eu entendo que não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acontece que o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. E eu preciso dessa justificação, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Limpa-me com o poder do sangue de Jesus, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que deu a sua vida por mim no Calvário e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Venha ao meu auxílio e redime-me com o poder do sangue de Cristo. Eu te imploro, em nome de Jesus nosso Senhor. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, na sua área, de encontrar uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e preparar-se para o arrebatamento da igreja e evitar as hecatombes que estão a caminho. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.